E os sintomas, né? Para entender mais sobre a varíola dos macacos, vamos conversar agora com o Dr. Marcelo Dayer. Ele é integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News mais uma vez. Para a gente fazer uma comparação, né? Esse tipo de varíola já era conhecido? Quais os sintomas da doença e por que tem preocupado as autoridades? Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. A doença já acontecia realmente. Já teve casos, né, surto na África na década de 70, só que não preocupava a Europa nem os Estados Unidos, porque era uma doença que restrita à África. Quando começaram os primeiros casos a acontecer nos Estados Unidos e agora na Europa, realmente passou a chamar mais atenção. É uma varíola, é chamada varíola dos macacos, mas o transmissor, na maioria das vezes, são roedores, né? Inclusive alguns ratos domésticos. É a manipulação desses animais que causa a transmissão, inclusive a transmissão para os macacos e a transmissão para o ser humano. Ela preocupa porque é uma doença que pode se expandir de maneira com maior intensidade, lembrando que a vacinação contra a varíola humana, a grande varíola que aconteceu na face da Terra, foi a primeira vacina desenvolvida, né, a vacina contra a varíola, e conseguiu erradicar essa doença, a gente não utiliza mais. Então, as pessoas que se vacinaram contra a varíola têm a imunidade que já vem diminuindo e muitas das pessoas mais jovens, talvez vocês dois apresentadores, não tenham sido vacinados contra a varíola. Então, não usando mais a vacina, existe o risco, a possibilidade de aumentar a transmissão e voltarmos a ter um surto ou ter casos de varíola em maior intensidade no mundo. E, doutora, a gente mencionou há pouco, nesses casos que surgem na Europa, que a transmissão seria pela ferida. O senhor mencionou que pode ser ela é transmitida de roedores na Europa e nos Estados Unidos para o ser humano, mas do ser humano para o ser humano, a única opção seria, então, o contato com as feridas e agora estão estudando também através de relações sexuais? Isso, é o contato com secreção. Então, nos ambientes hospitalares, existe um risco aumentado, porque pode haver a aerolização dessas lesões e a transmissão. Existe uma possibilidade de transmissão também por via aérea, mas a transmissão é muito mais intensa no contato com as secreções e com a ferida. Quando a gente fala em relação sexual, não só pelo contato com secreções, mas o contato pessoa a pessoa, aonde pode, havendo uma lesão, você pode haver o contato, no contato com essa lesão que existe, haver a transmissão também. Doutor Marcelo, duas dúvidas. Quais os sintomas, né? A pessoa é só a ferida ali, que a gente viu algumas imagens, até uma imagem que não causa boa impressão, né? E há um risco de uma pandemia, porque quando a gente vê uma doença se espalhando, né? Estava na África, já foi para a Europa, chegou aos Estados Unidos, tem risco de virar uma pandemia isso? Nós que estamos traumatizados com a Covid-19? Eu não acredito nesse ponto ainda, né? Porque o vírus não tem uma adaptação maior, a transmissão é de menor monta, existe a possibilidade de produzir vacina, nós já tivemos vacina contra a varíola, a vacina contra a varíola tradicional protege contra essa forma de varíola também, então é pouco provável que isso se dissemine dessa maneira. Os sintomas são sintomas inespecíficos inicialmente, de febre e mal-estar, e começam a aparecer lesões. Um dos diagnósticos diferenciais seria a catapora, né, que a gente tem por aqui ainda, tem a vacinação, mas ainda acontece em casos. Existem algumas diferenças das lesões, mas as pessoas mais velhas que chegaram a vivenciar casos de varíola são aqueles casos marcantes, várias bolhas no corpo, né, vesículas esparramadas no corpo todo. Normalmente, esses casos não têm maior gravidade, mas lembrando que os pacientes com alguma imunodepressão podem ter casos graves, inclusive óbitos. E, doutor, essa varíola dos macacos, qual que é o tratamento para ela? Existe um tratamento eficaz? Essas feridas, elas desaparecem ou podem ficar resquícios, marcas? Podem ficar marcas pelo corpo todo.
porque podem haver infecções secundárias dessas lesões. Não existe um medicamento específico, estão se testando alguns antivirais, mas não tem nenhum medicamento específico para essa doença no momento. Então, o que se tem hoje são tentativas com antivirais que nós já temos, que podem ser que funcionem, mas não existe um medicamento específico e podem ficar lesões na pele toda assim dos doentes. Só mais uma dúvida antes de encerrar. Eu não entendi direito. Tem vacina? A gente já se vacinou contra isso? Não investimos ao longo dos anos? Ou as pessoas podem procurar uma vacina para se proteger e prevenir? Não, então, a vacina é a vacina contra a varíola, que foi usada, a primeira vacina desenvolvida, né, que a humanidade usou em larga escala. Como a varíola foi erradicada na década de 70, deixou-se de se vacinar. Então, a gente tinha uma doença erradicada, que era a varíola humana, foi erradicada de circulação. Mas, caso necessário, a gente pode voltar a utilizar essa vacina, porque ela dá proteção cruzada para a varíola do macaco também. Então, a gente teria essa possibilidade, porque se guardaram algumas amostras e a gente consegue produzir rapidamente essa vacina novamente e, se for necessário, voltar à vacinação em larga escala. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News mais uma vez, explicando, então, esses casos de varíola dos macacos. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.